10 conselhos que toda mãe de primeira viagem precisa ouvir. Oi, o meu nome é Jamile Fritz, eu sou nutricionista e mãe da Giovana e hoje eu vou falar 10 tópicos que foram super importantes nessa minha experiência como mãe de primeira viagem. Vamos lá! Tópico 1. Não exagera no enxoval, tá? Essa foi uma questão que eu tive super consciência desde quando eu tava grávida. Então, que eu ia ser o mais minimalista possível, sabendo que as crianças, os bebês crescem muito rápido. Então, o que eu fiz, tá? Eu fui ganhando algumas coisas no decorrer da gestação, fui guardando com muito carinho. Aí, depois, eu fiz o chá de bebê da Giovana. Depois que ele aconteceu, aí sim, eu verifiquei o que eu não tinha ganhado. E então, fui lá e comprei. E fica uma dica extra nesse tópico 1 aqui, né? Nesse conselho 1, que é não comprem muitas roupas RN. Por quê? Os bebês, eles crescem muito rápido. E se o teu bebê for um bebê GG, né? Um bebê grandão, que nem foi a minha filha Giovana. A Giovana nasceu um bebê muito grande. Até hoje ela é um bebê muito grande, né? Pra idade dela. Ela é bem a Gigi GG, que nem eu brinco. Ela é toda grandona. Bem diferente da mãe dela, né, que eu sou bem pequenininha. Mas ela tem a genética da minha parte, que é uma genética bem grande, e a genética do pai dela também, que é um pai bem grande também. Então, roupa RN não compra muitas, compra só algumas peças, né? Giovana nasceu numa época que era calor, então a gente já podia lavar aquelas peças, já podia colocar pra usar. Conselho número 2, leva bastante roupa bem quentinha pro teu bebê. Vou te contar a minha experiência pessoal. Então, quando estava organizando a mala para levar para a maternidade, eu entrei em contato com o hospital, pedi uma sugestão deles para levar o que de fato eles me aconselhavam, segui aquela listinha ali, mas no dia lá na maternidade de ganhar a Giovana, as enfermeiras me disseram: olha, Jamile, tu podia ter trazido mais roupas mais quentes. E isso que eu levei, né? 2 mudas de roupa quente para cada troca. Então, ao meu ver, naquele calorão que tava fazendo aqui na região sul, quando a Giovana nasceu, que foi em março, era muito quente, só no ar-condicionado pra gente sobreviver àquele calorão. E mesmo assim, as enfermeiras me disseram que era importante levar um pouco mais de roupa quente, mas que eu não precisava me preocupar, que elas estariam fornecendo, né, ali pra mim, mais cobertinhas pra colocar na Giovana, que quando também eu tivesse contato pele a pele com a Giovana, seja amamentando, seja dando um colinho, seja o pai dela dando um colinho pra ela, que eu podia retirar um pouco daquelas cobertas. Mas quando ela estivesse sozinha no bercinho, né, ou estivesse sozinha de alguma forma, que era pra eu enrolar bem mesmo ela estando com aquelas 2 camadas de roupa. Por quê? É uma coisa que eu não sabia, né, que os bebês, eles têm dificuldade de... Quando eles são RNs ali, né, eles têm dificuldade de regularem as suas temperaturas, então eles precisam de bastante roupa, mesmo que esteja bem quente. Por isso que naquelas 24 horas iniciais ali, a gente bota uma touquinha neles, né, agasalha bem eles, então isso é importante e é uma coisa que eu não sabia. Então, fica a dica para as mães de primeira viagem, mesmo que tu vá ganhar teu bebê no calorão, leva bastante roupa quente. Hoje em dia eu já levaria, né, se fosse... né, agora sabendo disso que eu sei, eu levaria, sim, aquelas 2 mudas de roupa que eu levei, mas eu levaria talvez uma terceira camada de roupa um pouco mais quente, um pouco mais apeluciada, de repente, sabe? Uma pequena pausa aqui no vídeo pra mostrar o cantinho da Calma. Ele tá ali de canto no vídeo, mas o cantinho da Calma, sempre faço atividades pras crianças, né? Tem experiência aí, uma boa experiência com desenvolvimento infantil e tudo mais. Eu atendia, né, como Nutri também com essa parte de desenvolvimento infantil, introdução alimentar, né, seletividade alimentar. E a gente sempre desenvolve atividades legais e trago essas atividades também para casa, né? E aqui a gente elaborou o cantinho da Calma para as crianças começarem a aprenderem a se autorregularem, né? Então, cantinho da Calma tá aparecendo no nosso vídeo. Conselho número 3. Tira o peso de ti. Tantos pesos, né? Mas um deles é aquele que tu tem que ter estoque de tudo em casa. Tem que ter estoque de lenço, tem que ter estoque de fralda, tem que ter estoque de roupa. Tira esse peso de ti, porque a gente tem acesso a farmácias próximas da gente, lojas próximas da gente, internet que chegam as coisas na nossa casa, só é pedir pelo telefone, pelo site, ligar. Então, isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Não preciso ter um monte de estoque de tudo. Vou ter em casa essas coisas que eu ganhei do chá. Na medida que eu for precisando, eu vou comprando. A gente vai comprando. Então, isso é uma coisa que eu
tive na minha cabeça quando eu tava grávida e que super funcionou, nunca faltou nada, mas eu nunca precisei ter estoque em casa. Então um grande estoque, ter na minha cabeça que eu ia ter que ter um grande estoque de fralda, de lenço, de shampoozinho, sabe, de pomadinha. Não, na medida que eu vou precisando, eu vou comprando. E deu super certo, porque a gente não teve gastos excessivos também, a gente foi comprando na medida que precisava. E vou te dizer, sobrou bastante coisa do chá de bebê da Giovana que a Giovana nem usou, por exemplo, fralda. E daí eu fui distribuindo para outras mães que tinham bebês menores, fui doando, né, para as ONGs que a gente faz doações mensais, né? Então eu sou voluntária há mais de 15 anos, então eu sempre faço doações também, né? Então fui sempre separando as coisinhas da Gigi e distribuindo para outras mães. Então, mesmo não fazendo estoque, olha como ainda sobraram coisas, né? Então, tira esse peso da tua cabeça que tu tem que fazer estoque das coisas para ter pro teu bebê em casa. Conselho número 4. Filtra muito bem os conselhos e as dicas que tu vai receber enquanto gestante e logo depois que tu ganhar o teu bebê também. Mesmo que sejam dicas do meio familiar, do meio de amigas, na internet, eu acho que é muito importante, eu sempre fiz esse filtro do que eu estaria escutando ou lendo e o que eu implementaria na minha vida mesmo. Isso eu faço sempre, né? Não somente enquanto mãe, mas de uma forma geral. Eu sempre escuto o que as pessoas tenham para me dizer, né? Tem ali para me dizer, mas eu filtro se aquilo faz sentido para mim ou não. Né? E acho que isso é muito importante para tu ficar mais tranquila, né? Que nem toda experiência que foi para uma família, que foi para uma mulher, vai acontecer contigo certamente. Então pode ser que uma amiga teve tal experiência e contigo vai ser super diferente, ou uma coisa que deu super certo para essa amiga não vai dar certo para ti. Então isso é uma coisa que eu tenho assim para minha vida e enquanto mãe também, enquanto gestante eu fazia isso, enquanto mãe também. E até legal aqui linkar com isso que eu tô falando. A questão do relato de parto, a gente enquanto gestante, a gente gosta muito de escutar relatos de parto, como é que foi tua recuperação, como é que foi lá no dia. Isso é muito individual, a gente pode escutar, ler vários relatos de parto, mas a tua experiência ela vai ser única. E que bom, né? Isso é importante, porque cada um experiencia aquilo de uma forma, então isso é muito legal. E inclusive falando de relato de parto, eu tenho um vídeo aqui muito legal. São dividido em 3 vídeos, que é um relato de parto super completo, onde eu falo do meu relato de parto cesariana e minha amiga, né, uma das minhas amigas que ganhou parto normal, parto vaginal, fez também aí o relato de parto comigo e foi muito legal escutar também a experiência dela. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link desses 3 vídeos do relato de parto da gente. Dica número 5. Estuda muito durante a tua gestação. Isso é algo que eu fiz desde quando eu descobri que eu já era uma gestante, então eu passei a estudar muito. Fiz cursos de amamentação, mesmo eu sendo nutricionista, né? Então, na prática as coisas funcionam de um jeito, na teoria de outra, né? Mesmo que eu já tenha orientado muitas gestantes, muitas mães, a experiência, tu vivenciando aquilo na prática, ela se torna diferente, então eu resolvi estudar mais sobre a amamentação, inclusive até no relato de parto aí, que tem um dos vídeos aí no canal, eu falo que eu pedi ajuda sim das enfermeiras para elas verem se estava tudo certo com a minha amamentação, para elas verem, né, se estava pega, tudo certo, pedi ajuda das enfermeiras, das pediatras, da obstetra. Então eu estava sempre, mesmo eu tendo conhecimento e sabendo como fazer, eu sempre pedi muito ajuda para aquele outro profissional que tá ali na linha de frente todo dia trabalhando com amamentação, por exemplo, para ele verificar se eu estava fazendo certo. Então isso é bem legal, né? A gente tá sempre fazendo a verificação se tá certo o que a gente tá fazendo, né? A amamentação é um assunto à parte que a gente pode até conversar sobre essa experiência em algum outro momento. Então, aproveita aí, né, a tua gestação, né, esses 9 meses para tu estudar muito. Seja pela internet, seja por livros, né? Eu até vou deixar aqui também um livro que eu ganhei do meu marido, um livro muito legal, onde fala sobre várias etapas da gestação, né? Por semanas, então o que vai acontecer com o teu corpo, o que tu pode sentir. Então, muito, muito, muito legal esse livro, eu vou deixar ele aqui embaixo também. Tirei também durante esse meu período de gestação, né? Tirei muitas dúvidas com a minha obstetra. Eu tinha sempre uma listinha no bloco de notas do meu celular onde eu esclarecia dúvidas para ela, dúvidas com ela. Isso foi bem legal, esse acolhimento que ela fez comigo para tirar essas dúvidas, essa ansiedade que a gestante tem. E também, quando eu tinha por volta de 34 semanas gestacionais da Gigi, da Giovana, eu fui atrás de uma pediatra para que pudesse nos acompanhar logo depois que ela nascesse. Então também fui tirando várias dúvidas com a pediatra, né, para que eu pudesse ter esse acompanhamento
já antes de eu ganhar a Gigi, né? Então ela me explicou primeiros cuidados com o teu RN. Nossa, ela tirou tantas dúvidas minhas, inclusive sobre a amamentação também, sobre temperatura de bebê e tudo mais. Então, estuda bastante, tira dúvidas com esses profissionais que estão qualificados para isso, né? Então, aproveita a gestação para estudar bastante. Tópico número 6. Não te desgasta debatendo sobre opiniões diferentes da tua. Isso foi algo que eu fiz e entra dentro da parte de filtrar também o que tu recebe, o que tu escuta, né? Eu fiz quando eu tava grávida da Giovana, né? Então a gente recebe várias opiniões, né? Muito diferentes da tua. E por que eu digo pra tu não te desgastar enquanto, né? Enquanto gestante, enquanto mãe? Porque o que a pessoa vai te falar não vai mudar na tua decisão final. Né? Então, um exemplo, por exemplo, eu sempre quis fazer um parto cesariana, desde quando eu era uma adolescente, eu já tinha tomado essa decisão e não mudei no decorrer dos anos, isso que eu ganhei a Giovana aí com 30 anos, né? E recebia muitas dicas, tipo, Jamile, tenta o parto normal, assim, assado pra mim foi bom e tal. Mas olha, eu não vou mudar a minha opinião, ok, que bom que deu certo, mas isso não vai mudar a minha opinião. A mesma coisa com relação à amamentação, né? Algumas pessoas diziam, tem que estimular o teu seio durante a gestação. Pessoas mais antigas, que foram mães há 25, 20, 30 anos atrás, me falando que tinha que estimular o peito, né? Que na época delas tinha que estimular o peito durante a gestação para fazer o bico do seio. E isso não é recomendado mais atualmente. Por quê? Porque pode estimular o teu útero, né? Eu até verifiquei isso com a nossa obstetra na época, né? E ela disse que não precisava fazer preparação nenhuma do teu seio. Quando o bebê nascesse, daí que a gente faz a pega correta, né? E daí começa aquele papo sobre a amamentação. Então, olha como eu recebia muitas informações, né, e opiniões diferentes da minha, e diferentes muitas vezes até da ciência, né, e isso não é diferente hoje, né, quando a gente fala de introdução alimentar, né, a gente pode até abrir um outro leque falando de introdução alimentar, né, ali do teu bebê. Antigamente se dava chás para os bebês, hoje em dia não se dá mais. Antigamente elas colocavam mel, açúcar na introdução alimentar dos bebês. Hoje não se faz mais isso. Então, olha quantas coisas mudaram na ciência também, né? Então, tu vai ver, eu vi muito isso enquanto gestante, como a gente recebe, como eu recebia informações e opiniões diferentes do que eu já tinha decidido. Isso é muito legal, eu sempre gosto de escutar, porque não quer dizer que eu vou fazer aquilo que eu estou escutando, mas é muito legal ouvir o que a pessoa tem para te dizer, até para tu conseguir filtrar se aquilo faz sentido para ti ou não. Mas o foco desse tópico é não te desgasta, sabe? Tem amigas minhas que falaram, eu debatia, eu ficava explicando por que eu ia fazer daquele jeito, sabe? Eu não debatia, eu só agradecia, olha, obrigada por essa informação e tudo mais. Vou pensar como é que eu vou fazer, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre, daí se a pessoa estava disposta a ouvir, se eu também estava disposta a falar, aí eu falava, se não ficava assim mesmo, né? Então é assim que eu conduzi. Tópico número 7, te rodeia de mães recentes. Por que eu falo mães recentes, né? Porque são mães que elas foram recentemente mães, então elas estão com os relatos delas, né, as experiências delas estão frescas na cabeça e também toda essa questão de orientação médica, né, que elas receberam é atualizada também e tudo que elas estudaram também. Então, isso vem de encontro com o que eu falei antes, né? Muitas coisas mudaram de alguns anos para cá, na ciência mesmo, e isso os médicos atualizados te dizem, os nutricionistas atualizados te dizem. E isso para mim foi muito importante, assim, eu estar rodeada também de mães recentes que experienciaram o que eu tô vivendo hoje, o que eu estava vivendo recentemente, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, no máximo há 3 anos atrás, assim, né? Elas estavam com tudo fresco, podiam me orientar como é que foi a experiência delas, como é que elas conduziram, né? O que elas fizeram. Então, acho que isso é muito importante. Te rodeia de mães recentes. Não quero dizer que tu não vai escutar a opinião de mães que foram mães bem antes, né? Há 20, 30, 15 anos atrás. Eu escutei muito o que a minha mãe, que foi minha mãe há 30 anos atrás, né? Me falou. Então, eu escutava muito o que a minha mãe tinha para me dizer, outras mães também, né? Que foram mães há muitos anos atrás, né? E tiveram essa experiência com o bebê há muitos anos atrás, porque a gente também aprende muito com elas. Mas tem questões de atualizações que
as recém-mães sabem, né? Que tá fresco na cabeça delas. Tem coisa que a minha mãe, por exemplo, me disse: olha, minha filha, eu nem sei mais, nem me lembro mais como é que foi isso daí pra mim, porque faz tanto tempo que eu nem lembrava mais disso. Então, isso que é legal, assim, tu escutar as experiências das mães mais velhas, mas também te rodeia dessas mães recentes, essas mães mais novas, porque elas estão com tudo bem fresquinho na cabeça e elas sempre têm algo legal pra te dizer também com essa experiência pessoal delas. Tópico número 8. Permite que a tua rede de apoio e que o pai da criança, se tu for casada com ele, que essas pessoas te ajudem no teu dia a dia. Isso vai ser maravilhoso para que tu consiga descansar. Esse ponto é muito importante, né? O descanso da mãe. Isso é muito importante para tua produção de leite, né? Para aqueles dias iniciais que a gente fica muito cansada, né? Então, permite que a tua rede de apoio te ajude e o pai da criança também, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre resolvo. Tudo que eu posso resolver, eu resolvo sozinha, né? Se tem que resolver, eu vou lá, resolvo, pego, faço, aconteça, dirijo, nananã. Resolvo tudo sozinha. Sou uma mulher muito independente, muito resolutiva. Vou lá e resolvo, deu. Mas foi muito bom eu ter essa consciência de que eu precisava de ajuda quando eu ganhasse a Giovana. Então a rede de apoio foi algo que eu utilizei muito, utilizo até hoje. É uma rede de apoio que eu confio, é uma rede de apoio que sempre se oferece para estar com a minha filha, com a nossa filha, né? E claro, o pai da Giovana tá sempre junto, sempre quando eu peço, né, ele faz, ele toma frente também. Então, deixa a rede de apoio te ajudar, né? Claro, a gente enquanto mães, né, a gente precisa para nós nos sentirmos mais tranquilas, né? A gente precisa que a gente oriente a rede de apoio, oriente, né? Ali as pessoas que estão ajudando. Então, eu sempre falei, eu gostaria que isso fosse feito assim, 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 né? Então, isso é bem importante para que tu consiga descansar com tranquilidade. Então, permite que a rede de apoio te ajude. Isso vai ser fundamental naqueles dias iniciais e também no decorrer aí da tua maternidade, tá? Tu permitir que as pessoas da tua confiança, claro, te auxiliem. Conselho número 9. Não seja rígida com a introdução alimentar. Mesmo sendo nutricionista, a gente sabe dos desafios da maternidade, da amamentação e também da introdução alimentar, né? Então, não seja rígida. Se tu acha que tu vai fazer o método BLW, se tu acha que tu vai fazer misto, faz do jeito que tu acha melhor, do jeito que tu te sente mais segura, né? Faz o que tu te sente melhor. Estuda, claro, todos esses métodos, né? Estuda, questiona os profissionais, mas faz aquilo que tu te sente mais confortável, que tu te sente melhor, né? Que tu te sente mais segura, até para que tu consiga, né, passar essa segurança pro teu bebê, pra tua criança, né? Então isso é super importante, né? A gente, enquanto mães, a gente ter a segurança de passar isso pros nossos bebês, pros nossos filhos, pras nossas crianças. Então, não seja rígida, né? Se tu vê uma coisa na teoria, tu quer seguir aquilo à risca e tu fica frustrada porque tu não tá conseguindo seguir daquele jeito. Então, desencana um pouco disso, assim, sabe? Faz o melhor pela tua filha, pelo teu filho, dentro das orientações corretas, claro, porque saúde, né, e cuidado dos nossos filhos, né, e um bom desenvolvimento em primeiro lugar, mas cuida dessa questão da rigidez, que às vezes a gente, mãe como primeira viagem, a gente tem algumas rigidez, assim, com relação a algumas coisas, ou que a gente gostaria de experienciar de uma forma diferente, mas na prática as coisas são diferentes, né? Então não seja rígida contigo, isso vai te dar um conforto no teu coração no dia a dia, na correria, no cansaço, nas expectativas que tu vai criar referente às coisas, tá? Conselho número 10 e último conselho: aproveita muito cada dia. Passa tão rápido, é tão cansativo, mas passa tão rápido. De repente, eu estava grávida, de repente eu estava muito grávida, quase ganhando, e daqui a pouco eu ganhei a Giovana, e agora a Giovana já tá com um ano e pouco. Então, como passa rápido, sabe? Então, aproveita muito cada detalhe, mesmo que tu esteja exausta. Tenta aproveitar, registra tudo. Eu sou uma pessoa que eu tiro muita foto, faço muito vídeo, de mim, da nossa família, da Giovana, do crescimento da Giovana, das coisas que ela aprende, porque a gente sabe que isso passa muito rápido e vão ficar as memórias que a gente tem aqui com a gente e também esses registros que a gente fez. Então, aproveita muito. É meio clichê, todo mundo fala isso, todas as mães falam isso, mas é isso mesmo, assim, passa muito rápido, a gente sente saudade, mesmo às vezes digo assim, o RN é tão cansativo ter um RN em casa,
mas é tão gostoso também depois, sabe? Tu pensa assim, ai, que delícia, aquele bebê bem pequenininho, sabe? Aquela coisinha que sua mãe faz cocô, sabe? E chora. Que saudade, sabe? Então a gente fica com saudade, assim, dos nenezinhos também. Então a gente sente saudade de cada fase, claro. Eu sempre tenho na cabeça que a próxima fase é sempre a mais legal, que a gente vai ter mais experiências, que a gente vai aprender alguma coisa nova, algum desafio. Mas as que passaram, elas passam muito rápido. Mesmo que seja tão cansativa, passa tão rápido. Então aproveita muito, tá? Aproveita muito, registra muito, porque a gente sente saudade. Se tu gostou desse vídeo em algum momento, se fez sentido pra ti, se tu aprendeu alguma coisa diferente, deixa teu like, compartilha também com outras mães. Deixa aqui nos comentários também o que teve de diferente que eu não comentei aqui, que tu também aprendeu como mãe de primeira viagem. É sempre legal essa troca que a gente faz, né? A gente sempre aprende alguma coisa com uma outra mãe. Então é sempre legal acompanhar também o que vocês aprenderam de diferente, o que uma outra mãe aprendeu de diferente. Essa troca é muito legal. Nos acompanha também nas redes sociais e vou deixar todos os links que eu comentei durante o vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!